E aí, meus amigos e minhas amigas, eu trago para vocês alguns vídeos aí, o mais importante que eu considero é onde que nós estamos prestes a faltar alimentação na mesa do brasileiro. E não é só em razão dos supermercados, do qual Lula bota defeito. É lá das origens, é do agro, porque o governo anunciou que suspendeu a linha de crédito rural subsidiada por parte do governo federal, e nós sabemos que o pequeno agricultor não tem condições de reagir com o alto preço dos juros de tudo que é necessário, os insumos para uma boa agricultura. Também eu trago que finalmente o presidente nacional da OAB se manifestou de uma maneira muito sublime contra decisões do Supremo Tribunal Federal. E também sobre o Flávio Dino, que será um dos julgadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, vendo a impressão ou do que ele falou em tempos atrás, quando ministro da Justiça e da Segurança, eu acredito que aquela afirmação do Barroso, que será um julgamento justo e sem viés político, mas se você acredita, eu não. Mas dê a sua opinião, o vídeo está aí para isso. Vamos àquela decisão sobre o agro que vai nos prejudicar e muito a todos nós brasileiros que dependemos do agro. É o nosso alimento na mesa. Carolina, o governo suspendeu, essa notícia é muito importante e ela impacta o agro, porque o governo suspendeu as linhas de crédito rural subsidiado, ou seja, com juros mais baratos para o produtor rural manter o plano safra. E isso tem um impacto grande para os produtores. Mas para você que não entende o impacto que causa no agro dessa notícia que foi anunciada, aí vem uma explicação para que vocês entendam como deve se portar e qual a consequência que terá, principalmente o pequeno agricultor. Na prática, o que representa para o agronegócio brasileiro a suspensão do Plano Safra, Cauti? Uma tragédia. Se a gente tinha alguma dúvida que esse governo queria destruir o Brasil, agora temos a certeza. Porque o único setor muito produtivo, que ainda é competitivo a nível internacional e que garante um mínimo de bem-estar para 200 milhões de brasileiros é o agronegócio. Tirar o financiamento do Plano Safra para a fazenda significa condenar centenas ou milhares de empresas agrícolas à quebradeira, à falência. Essas empresas não vão sobreviver. Para o nosso público entender como funciona o Plano Safra, as fazendas, as empresas agrícolas que trabalham muitas vezes com margens apertadas, trabalham com problemas de logística sempre, trabalham com problemas climáticos às vezes, com pragas, etc. Se elas pegarem dinheiro emprestado no banco, aos juros que estão no banco, essa taxa Selic, elas não aguentam, elas quebram no dia seguinte. Por isso que o governo, todos os anos, dá um dinheiro, um crédito subsidiado, que é esse Plano Safra, com juros mais baixos, para garantir que elas possam continuar existindo, continuar operando. Esse dinheiro são mais ou menos 476 bilhões de reais este ano. O Lula, inclusive, aumentou de forma exponencial, porque durante a época do Bolsonaro era metade disso, basicamente. 76 bilhões, mais ou menos, vão para a agricultura familiar e 400 bilhões para empresas agrícolas. O governo congelou esses 400 bilhões, ou seja, para as empresas mesmo. Quem é agricultor familiar vai continuar podendo pegar esse dinheiro. Só que essas empresas produzem, exportam, ou seja, o Brasil ganha dólares com o grão, com a soja, com o milho que vai para fora, então teremos problemas com o câmbio. Essas empresas dão emprego para muita gente e pagam imposto. Ou seja, teremos um problemaço no campo e no PIB do Brasil. Até perguntei para a Confederação Nacional da Agricultura uma nota, eles devem estar tão chocados com isso que ainda não conseguiram elaborar, estão trabalhando sobre isso, porque é algo gravíssimo isso que aconteceu. Esta notícia é terrível para o nosso agro. E quanto ao gás, o gás de cozinha, lá na Bahia,
Qual o preço do botijão de 13 quilos? R$ 153 reais. Eu trouxe também um depoimento do presidente da OAB, o Simonetti. Ele, segundo existe informação, basicamente o judiciário diz que advogados não poderão defender os seus clientes. Quer dizer que aquela disputa em plenário não tem mais, eles querem que mande um vídeo de no máximo 15 minutos. Nós temos um exemplo de uma advogada que se queixou de que, ao defender um dos presos de 8 de janeiro desta forma, mandou o vídeo faltando 5 para meia-noite do prazo estipulado. O vídeo tinha 15 minutos. E aos 6 minutos do próximo dia, já houve a sentença do réu da qual ela defendia. Isso quer dizer que o judiciário já tem a sentença pronta. Não adianta mandar o vídeo, porque isso fica em segundo plano. Mas foi de uma maneira bem sublime, suave, mas já houve um manifesto da OAB quanto às decisões do Supremo Tribunal Federal. Vejam aí o que ele falou na tribuna. Tenho bradado por todo o país, e falar isso de forma respeitosa, mas frontal, para o Brasil, na bancada do Supremo Tribunal Federal, vídeo gravado jamais será sustentação oral. Dizer isso foi libertador. A sustentação oral é um direito fundamental da advocacia. É um pilar do devido processo legal. A advocacia não aceitará ser reduzida a mero espectador do próprio julgamento. Ao lado dos presidentes das seccionais, levamos essa luta ao CNJ e conseguimos impedir, momentaneamente pelo menos, a implementação imediata da sustentação assíncrona. Repito, vídeo gravado não é e jamais será sustentação oral. O pedido de destaque e o direito de se manifestar perante o plenário físico são vitórias da advocacia. Além dessas notícias, eu trago também para vocês que não é novidade de que a Janja adora carnaval. Já em outra oportunidade, quando em São Paulo estava embaixo d'água, ela estava lá no Nordeste sambando. E hoje ela visitou os barracões das escolas de samba do Rio de Janeiro. E é proibido fazer imagens e vídeos. E ela, como youtuber que é, fez imagens e inclusive revelou o segredo da escola de samba da Portela. Diz que se admirou com a qualidade da confecção da águia. E com isso desfez o mistério. Muitos torcedores da Portela disseram que deixarão de apoiar aquela agremiação em razão dessa abertura que deram, abrindo uma exceção para a visita da Janja. Embora que ela diga que tenha sido uma agenda do Ministério da Cultura. E também existem por aí comentários de que a situação do Papa é muito grave. Basta dizer que o Vaticano está preparando até uma possível substituição. E alguns dizem que é por ele ter recebido a Janja naquela sua passagem por Roma. Parece brincadeirinha. Mas nós estamos falando a vocês. Também eu trago a opinião do agora ministro do Supremo, o Flávio Dino, de quando ele era ministro da Justiça. Ninguém muda de opinião tão rapidamente. Olhem o que ele falava de Jair Bolsonaro e agora ele vai ser um dos julgadores de Bolsonaro, embora que Barroso diga que não haverá viés político. E mais ainda, conseguiram que fosse julgado somente pela primeira turma do Supremo, que é comandada pelo relator, presidente, que é o Alexandre de Moraes, acompanhado pelo Flávio Dino, que não se diz impedido, e nem o Alexandre de Moraes, que seria a vítima, pelo Zanin, pela Carmen Lúcia e pelo ministro Luiz Fux. Mas vejam o que eu estou falando, que Flávio Dino,
havia se expressado em outra situação sobre Jair Bolsonaro. Acho muito importante a posição do PSOL, conversando com o Boulos aqui, conversei com o Juliano Medeiros agora, é uma posição realmente que deve ser homenageada. Porque senão esses setores centristas podem ser tentados, eventualmente, alguns a aderir ao Bolsonaro, que não é apenas um seguidor do demônio. Para mim, ele é o próprio demônio. É do demônio. Para mim, ele é o próprio demônio. Ele é o próprio, politicamente falando. Então, tudo que puder impedir o seu crescimento, impedir que ele vá ao segundo turno, é bom. Então, eu realmente acho que a eleição é dura. O Lula está fazendo o movimento correto, movimento de ampliação. Acho muito importante a posição do PSOL, conversando com o Boulos aqui, conversei com o Juliano Medeiros agora. É uma posição realmente que deve ser homenageada. Esses são os vídeos de uma situação preocupante que se encontra o Brasil. Eu espero que vocês, ao assisti-lo na íntegra, que curtam, comentem, deem a sua opinião, ela é muito importante. E se for o caso, se inscrevam no canal. É Pepe Severo no YouTube. Temos edições diárias e os mais variados assuntos.